Nossa classe timer está fechada. A gente pode criar uma classe agora para trabalhar com animação. Então, function animated sprite, que é o nome da nossa classe. Um sprite animado precisa receber o nosso atlas, ou sprite sheet, e animation list. É uma estrutura que guarda as informações das animações que esse sprite tem. Para a gente entender como é que essa classe vai funcionar, acho que eu vou explicar primeiro como a gente vai usar ela, e aí vai ficar claro. Eu tenho o nosso herói, e ele é um animated sprite, e eu tenho que passar para ele o atlas e um array de objetos que especificam como são as animações que a gente tem aqui. A gente tem uma animação que se chama walk, que começa no pixel 0 de x e no pixel 0 de y, onde cada frame tem 100 de largura e height igual a 100 de altura. Eu imagino que a animação walk leve 2 segundos para completar, ou 1.5 segundos para completar, num frames. Quantos frames tem essa animação? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frames. Então, 1 frames igual a 8. A gente também tem uma outra animação chamada jump, que é basicamente a mesma coisa, só que ela começa 100 pixels abaixo. Ela leva 1 segundo para completar e tem 9 frames. A gente precisa dizer qual animação a gente quer reproduzir, então hero.play walk. Então, para a gente implementar até aí, animated sprite.prototype.play, que a gente precisa receber o nome da animação, e animated sprite.prototype.update, que a gente vai receber t, que é o delta time. Igual a function. Ok? A gente só pode reproduzir uma animação por vez. Então essa variável animation global ela vai armazenar a animação que a gente estiver reproduzindo na hora. E quando eu der o play, eu preciso encontrar a animação que eu quero reproduzir na lista que foi passada, ok? Que é isso aqui. Então, for i igual a 0, e tem que ser menor do que animation list length. Mais, eu vou percorrer todos os elementos nesse array. Se animation list i.name for igual ao name que eu passei, significa que eu encontrei a animação. E seja lá o que eu fizer aqui, eu posso parar o método. A primeira coisa a fazer é dizer que o meu animation global, animation, é igual a animation list i, que foi o que eu acabei de encontrar. E é um bom momento para eu inicializar algumas coisas. Por exemplo, se eu disse que minha animação tem 8 frames, ou 9 frames, eu preciso calcular quanto tempo dura cada frame. Então, animation time per frame, ou seja, tempo por frame é igual. Deixa eu botar esse animation list em... Bom,
animation.time é o tempo total da animação dividido por animation.numFrames. Se eu dividir o tempo total da animação pela quantidade de frame, eu tenho o tempo individual de cada frame. Como eu preciso contar o tempo que cada frame já passou, frame time, é quanto tempo o frame atual já foi renderizado. Tempo do frame atual. Qual frame da animação eu estou reproduzindo? Ponto index é igual a 0. A gente começa no primeiro frame. Bom, todas essas informações são da animação como um todo. Eu preciso atualizar a informação de cada frame por vez. Então eu vou criar uma estrutura dentro da animação chamada frame e vou dizer que animation.frame.x, que é isso que vai sendo incrementado para a direita ou para a esquerda, de acordo com o que a gente for fazer. Acho que eu vou salvar a imagem aqui, animation.frame.image é igual a image, que é a imagem que foi passada para a gente aqui. Animation.frame.x é igual a animation. Começa no mesmo x da animação. E a mesma coisa para o y. Na verdade, para tudo. Como a gente está criando objeto, y, largura, altura, y, largura, altura. No update, a gente precisa garantir que, primeiro, que animation é diferente de null. Então, se animation ainda for null, eu não faço nada. Se animation eu chamei de frame time, então frame time for maior do que animation.time per frame, se o tempo desse frame for maior do que o tempo reservado para cada frame, então está na hora de trocar. Mas como é que esse tempo vai aumentar? Então a gente precisa dizer que animation.frameTime é igual ao delta time vezes, como eu passei o tempo em segundos aqui, 1.5 segundo, 1 segundo, eu tenho que converter esse time que está passado em milissegundos para segundos. Então eu vou criar aqui um delta seconds é igual a t vezes 0.001. Então frame time é igual a frame time mais igual a t. Então não importa a quantos frames a gente está renderizando, qual o frame rate do jogo. Porque assim que eu renderizar esse frame por mais tempo do que ele deveria ser renderizado, eu vou passar para o próximo frame, dizendo que animation.index, que é o número do frame que a gente vai renderizar, é igual a animation index mais 1 módulo animation.numFrames. Bom, basicamente o que eu estou fazendo vamos dizer que eu tenha 8 frames, então 1 módulo 8 dá 1, 2 módulo 8 dá 2, 3 módulo 8 dá 3, e assim até que eu chegue em 8 módulo 8, que volta para 0. Por isso que eu faço animation sempre mais 1 para incrementar, enfim, vocês entenderam. Só que, se isso for maior, se isso for igual, a gente está bem, mas se isso aqui for maior, a gente perdeu
alguns milissegundos aqui e eu preciso garantir que esses milissegundos sejam considerados, senão a animação vai ficar dando pulo. Então, animation.frameTime vai ser igual a animation.frameTime menos animation.timePerFrame. E agora é hora de atualizar o frame. Como a gente atualiza o frame? Animation.frame.x é igual a animation. Onde é que a nossa animação começa? Em 0 pixel, em 100, em 200? Vezes, foi exatamente o que a gente fez no último vídeo, lá embaixo, animation.frame.index. Não, perdão, animation.index. E para a gente poder usar isso, a gente tem que dar acesso ao frame para quem está usando a nossa classe, certo? O método getFrame é igual a function que simplesmente vai retornar animation.frame. A gente pode testar. Vou tirar esse controle daqui. Deixa o clear rect. O nosso timer está funcionando. A gente precisa primeiro hero.update, passando delta time, timer.delta time. E agora a gente quer renderizar frame é igual a hero.getFrame. Então, frame.image, porque a gente setou o image aqui. Ok? Animation.frame.image. Tá bom. Frame.image. Frame.x. Frame.y. Frame.width and frame.height. Ok, ele não está animando. Ah, delta seconds. Ah, ok. Animation.x mais animation.width, que é a largura. Não. Ok. Frame time com T minúsculo. E aí, nosso personagem está correndo. Repare que ele leva exatamente o tempo que a gente passou aqui, 1.5 segundos. Se eu dissesse que ele ia correr em 1 segundo, a animação fica mais rápida. E isso independe do frame rate. Se eu mandar o nosso jogo renderizar 120 frames por segundo, a gente não tem nenhuma diferença no tempo. E é fácil a gente trocar a animação entre walk e jump. Então agora que a gente já tem um loop para renderizar o nosso jogo, uma classe de timer e uma classe para fazer as animações com base nesse timer, a gente continua no próximo vídeo fazendo o controle do personagem, fazendo ele pular.